Grande notícia para você que está focado, para você que está focada na área fiscal. Afinal, hoje foi autorizado o concurso de auditor fiscal da Cefaz de Goiás. Exatamente isso, serão oferecidas nada mais, nada menos do que 200 vagas e, portanto, este deve ser um dos principais certames, uma das principais oportunidades da área fiscal em 2025, que vai ser recheada, hein? Vai ser recheada de oportunidades. Então, se você quer saber mais detalhes a respeito dessa autorização, a respeito de como estudar para esse certame, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de mostrar aqui os aspectos relacionados a esse certame, deixa eu já fazer o convite. Se você quer estudar comigo de maneira personalizada, individualizada para esse certame, não deixe de se cadastrar aqui na lista de espera da Mentoria FIBO, o meu programa individualizado de acompanhamento de estudos, onde eu vou elaborando metas semanais, acompanhando o seu desempenho para que a gente possa ali cercar as suas dificuldades e aumentar o seu nível de desempenho até o dia da sua prova. Certamente terei muitos alunos aí que farão o concurso da Cefaz Goiás. Combinado? Então vamos aqui, olha, analisar a canetada do governador Ronaldo Caiado no dia 30 de outubro de 2024. Então ele assinou aqui, olha, a autorização para esse certame, e é inclusive especial aqui que a própria autorização cita um cronograma, né? Um cronograma que eu julgo que vai ser difícil de cumprir, principalmente esse item 1 que fala da publicação do edital até dezembro de 2024. Bom, vamos pensar aqui. A partir de amanhã a gente já está em novembro, então para cumprir com isso a gente tem no máximo 60 dias. Consequentemente, não dá para a gente pensar aqui em processo licitatório para a escolha da banca organizadora. Então, julgo que teremos aí uma dispensa de licitação. Acho que teremos ali as bancas tradicionais, né? Então, FCC, CESP ou FGV, imagino que não saia disso esse próximo certame. Se fosse para apostar, eu apostaria na banca Fundação Carlos Chagas. Por quê? Eu tenho alguma informação privilegiada? Não tenho absolutamente nenhuma informação, mas foi a banca do último certame, correu tudo bem, então não vejo motivos para troca, né? A não ser que a banca FCC não queira, claro, realizar esse certame. Então, independente se vamos ou não conseguir cumprir com esse cronograma, né? É claro que a mensagem principal aqui não é se efetivamente o edital vai ser publicado em dezembro de 2024. A mensagem principal é que se você deseja apenas uma dessas 200 vagas, você já deve estudar com mais afinco. Afinal, o concurso ele está muito quente, tá bom? Bom, eu vejo aqui, olha, a aplicação da prova objetiva, segundo esse cronograma, vai acontecer lá em junho de 2025. Ratificando aqui a ideia de que o concurso realmente está quente. Ele vai além, ele fala da posse, perspectiva de posse dos aprovados a partir de novembro de 2025. Então imagina só você já passar o Natal de 2025, o Ano Novo de 2025, com a sua carteira de auditor, de auditora da Cefaz Goiás. Nada mal, não é? Vamos falar agora da remuneração. É a parte que o pessoal da área fiscal gosta bastante. Quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou ter no meu bolso? Então aqui está a estrutura remuneratória do cargo de auditor fiscal da Cefaz Goiás. Veja que é uma remuneração por meio de subsídio, então você não tem todos aqueles penduricalhos que muitas vezes você tem em outros fiscos, mas veja que é uma remuneração excelente. Você vai entrar ali, olha, na classe A padrão 1, recebendo pouco mais ali de R$27 mil. Lembrando que essa aqui é a remuneração bruta. Pessoal, mas não tem nada para eu receber além disso? Sim, tem aqui uma verba indenizatória a título de transporte, moradia e alimentação de R$3.600. Portanto, note que a sua remuneração inicial bruta vai passar aqui a casa dos R$30 mil, vai chegar quase ali a R$31 mil. Mas como que eu chego no subsídio de R$43 mil? Eu estou mirando essa remuneração, como eu chego até lá? Simples, basta ter paciência.
É só ter paciência, não precisa fazer mais nada, afinal a promoção aqui é por tempo de serviço. Quanto tempo? Vai depender. Aqui, na classe A e B, você precisa de 3 anos, né, para subir aqui o padrão. Então, por exemplo, entre o padrão 1 e o padrão 2 da classe A, você tem que esperar 3 anos, 3 anos. Para daí subir de classe, ou seja, do padrão 2 da classe A para o padrão 1 da classe B, é só esperar, tem que ter paciência, mais 3 anos. Aqui, mais 3 anos. Da classe B para a classe especial, tenha paciência, são mais 3 anos. Então veja que até aqui a gente tem o quê? 12 anos de paciência, né? Aí, dentro da classe especial, a promoção será por 2 anos, né? Aí você não está tão paciente mais, né? Não estou mais com tanta paciência, né? Aí você vai aguardar tão somente 2 anos, portanto, totalizando o quê? Totalizando aí o quê? 18 anos, dá? Dá 18 anos? 3, 6, 9, 12, 12, 14, 16, 18, dá 20, né? 20 anos para você chegar, então, até a última classe, né? Se eu não tô louco, 20 anos para você chegar até a última classe. Só ter paciência. É só ter paciência. Legal? Maravilha? Maravilha. Então vamos aqui, olha, falar mais a respeito do último concurso, né? O último concurso eu julgo que é um belo padrão para você adotar para o seu planejamento de estudos, porque ele é aquele edital redondinho da área fiscal, com as disciplinas que a gente está acostumado. Podemos ter alguma novidade? Sempre podemos. Mas enfim, não vamos pensar nisso agora, em novidade. Eu diria que é um belo padrão para você realizar o seu planejamento de estudos. Claro que eventualmente você não precisa necessariamente pegar o conteúdo programático do último edital. Não necessariamente, você pode pegar, por exemplo, editais da área fiscal mais recentes. Por exemplo, Tecnologia da Informação, que é uma disciplina ali queridinha da área fiscal. Você até pode pegar o conteúdo programático desse concurso de 2018, mas eu indico você pegar um concurso aqui de 2023, 2024 da área fiscal, que acaba indicando uma tendência, né? Uma tendência para o futuro, tá bom? Mas veja que então você tinha 2 provas, né? Então até aqui, olha, era a prova 1. Note que a prova 1 tinha peso 1, 60 questões peso 1, totalizando, portanto, 60 pontos. E ali embaixo você tinha algumas disciplinas com peso 2, né? Que era a prova da tarde, aplicada à tarde, também 60 questões. Portanto, como o peso é 2, valia 120 pontos, totalizando, portanto, 180 pontos, né? Bom, muito embora você tenha aqui, olha, algumas disciplinas trazidas de maneira conjunta, como é ali raciocínio lógico e matemática financeira, né? Você tinha ali conteúdo de estatística ali dentro, como é direito civil e empresarial, né? Eu destaco aqui principalmente, olha, uma disciplina que você não está acostumado, né? A disciplina Estado de Goiás. Isso aqui é em função de uma legislação local, legislação do Estado de Goiás, onde você necessariamente tem que ter essa disciplina num concurso público, né? Veja que ela não valia tanto, né? Era a disciplina aqui, digamos, uma das disciplinas mais irrelevantes. A gente vai ver que ela não era a mais irrelevante, porque dentro aqui de contabilidade geral, avançada e auditoria, você tinha, por exemplo, a análise das demonstrações contábeis. Apenas uma questão foi cobrada, mas veja que a relevância dela não era tão grande. No entanto, isso não quer dizer que você simplesmente vai chutá-la, né? Eu não vou estudar essa disciplina e vou chutar. Por quê? Porque ali nesse certame você tinha alguns critérios de eliminação. Quais sejam? Primeiro critério de eliminação era que você tinha que obter no mínimo de 50% em cada prova, né? Então, por exemplo, na prova 1, que valia ali 60 pontos, você tinha que ter no mínimo 30 pontos, no mínimo 30 pontos. Na prova 2, valia 120 pontos, no mínimo você tinha que alcançar 60 pontos. E o segundo critério de eliminação era o mínimo por disciplina. Você não poderia zerar, né? Então, você não podia simplesmente se dar ao luxo, né? De contar com a sorte e chutar essas 5 questões, errava essas 5 questões e ficava de fora. Então você não podia zerar, ou seja, você tinha que necessariamente destinar uma carga horária aqui para todas essas disciplinas. Agora, é claro que você não vai definir a carga horária de todas essas disciplinas de maneira
igualitária, não tem sentido, né? Cada uma dessas disciplinas tem as suas características, você também tem as suas características e a relevância dessas disciplinas também são distintas, então não tem sentido você definir uma carga horária aqui igualitária. Então, para definir essa carga horária, nada melhor do que a gente verificar a relevância de cada uma dessas disciplinas. E na análise aqui dessa relevância de cada uma dessas disciplinas, eu analisei mesmo as questões que foram cobradas, né? Então, por exemplo, lembra lá que em raciocínio lógico e matemática financeira você tinha 6 questões, mas quando você vai analisar as 6 questões que foram efetivamente aplicadas, você percebe que 2 questões eram de matemática financeira. Você teve 2 questões de conteúdos relacionados à estatística e 2 questões de raciocínio lógico matemático. Lembra que também a disciplina de contabilidade geral e avançada estava ali junta com a auditoria. Então eu percebi aqui, olha, que contabilidade geral e avançada você teve 13 questões, auditoria você teve 6 questões e uma questãozinha foi aqui, olha, de análise das demonstrações contábeis. Então é importante a gente conhecer como foi a cobrança, né? Quantidade de questões por disciplina. E olha só que interessante, aqui você tem 16, 17 disciplinas e apenas uma disciplina, a legislação tributária, ela equivalia aqui, olha, a quase 30% dos pontos possíveis. Ou seja, 26 questões, peso 2, totalizando 52 pontos num total possível de 180 pontos. Então era uma disciplina extremamente relevante. Aqui, com fundo amarelo, eu coloquei as disciplinas mais relevantes, né? Veja que direito tributário foram 14 questões, peso 2, então ela valia aqui 15,6%, e veja que apenas essas 2 principais disciplinas quase batem aqui, olha, quase batem metade dos pontos possíveis. Então, eram muito relevantes, né? Ah, isso aqui vai se repetir? Claro que nunca se repete, né, de uma maneira que totalmente fiel, mas certamente legislação tributária vai ser importante, certamente direito tributário vai ser importante, né? Certamente TI vai ser muito importante, já foi importante, olha, já foi importante no último certame, né? Foram 14 questões, muito embora peso 1, valia aqui 7,8%. Quando você soma aqui os 14,4% de contabilidade geral e avançada, note que você já chega aqui, olha, em 2/3 dos pontos possíveis, né? Então, 2/3 dos pontos possíveis, apenas 4 disciplinas. E por fim, eu coloquei aqui a auditoria também. Você teve 6 questões, peso 2, totalizando 12 pontos. Portanto, era uma disciplina que tinha uma relevância de 6,7%, e apenas então com essas 5 disciplinas você alcançava quase 3/4, né? Quase 3/4, 73% dos pontos possíveis. Então, certamente a sua aprovação dependia de um bom desempenho nessas 5 disciplinas. Então, é um certame que você tem ali 16, 17 disciplinas e 5 dessas disciplinas valem 73,3% dos pontos. Todas as demais valem o que? 26,7%. Que é menos, inclusive, do que a relevância de uma só disciplina, que é a legislação tributária estadual. Então, claro que a sua aprovação dependia de um belo desempenho nessas disciplinas mais importantes, mas lembre-se que você simplesmente não poderia abandonar as demais disciplinas, até porque havia um critério de eliminação, como eu disse anteriormente, de não zerar. Você não podia zerar qualquer dessas disciplinas. Bom, a partir disso, eu quero falar com vocês aqui nessa parte final como você então vai organizar os seus estudos em termos de carga horária para cada disciplina. Afinal, é muita coisa que você tem que estudar. Pode ser até que você não tenha tempo de zerar o conteúdo programático do edital, mas o importante é que você leve alguns aspectos em consideração, pelo menos até a publicação do edital, para você definir a sua carga horária. Depois da publicação do edital, a história muda, né? A gente passa a pensar mais no custo-benefício de estudar determinadas aulas, determinadas disciplinas. Mas até o edital ser publicado, eu estou pensando, portanto, já em longo prazo, né? Estou pensando em longo prazo, eu levo em consideração alguns fatores. Seu foco é auditor fiscal da Cefaz de Goiás? Então, o primeiro fator que você vai levar em consideração é o percentual de relevância de cada uma dessas disciplinas. Quanto maior a relevância, maior é a carga horária que eu vou destinar para aquela disciplina. Afinal, eu preciso angariar mais pontos naquela disciplina para me destacar em relação aos meus concorrentes. Então, isso é bastante tranquilo, né? Uma disciplina que tem uma relevância pequena, como direito empresarial, não tem sentido eu colocar 10 horas da minha semana para estudar direito empresarial, simplesmente porque eu
gosto de estudar isso. Será que existe alguém que gosta de direito empresarial? Imagino que não. Mas enfim, veja aqui, você vai levar em consideração critérios racionais na definição da sua carga horária. Não vai ser chutado, vai ser critérios racionais. Eu coloquei aqui, veja, 2 fatores, né? Que fatores são esses, né? Esse primeiro fator aqui, que eu gosto de colocar, para majorar ou diminuir a carga horária destinada para cada uma dessas disciplinas, é o seu nível de conhecimento. Então deixa eu colocar aqui, olha, é o seu nível de conhecimento. Deixa eu colocar aqui uma canetinha diferente. Vamos colocar aqui uma caneta azul, né? Então é o seu conhecimento, em cada uma dessas disciplinas. Qual que é o racional de você considerar o seu conhecimento? Ora, suponha que o seu conhecimento em legislação tributária é um conhecimento numa escala aqui de 1 a 5. 1, você nunca estudou, 5 é excelente, suponha que seja 5, uma escala 5. Você manda muito bem em legislação tributária. Deixa eu só colocar aqui, olha. Você manda muito bem, 5 estrelas o seu nível de legislação tributária. Você já fez tantos outros certames de físicos estaduais, você já estudou muitas vezes a Lei Candir, os aspectos relacionados ao ICMS, ao IPVA, ao ITCMD, você já domina muito bem, é só fazer ali um ajuste. Então veja que você não precisa de uma carga horária tão alta, levando em conta o seu conhecimento. Então você vai criar aqui um fator para diminuir a sua carga horária nessa disciplina. Como vai ser esse fator? Você que vai definir. Pode ser 0,5, pode ser 0,6, pode ser 0,75, você que vai definir, vai depender do seu conhecimento. O importante é que você crie um fator que diminui a carga horária dessa disciplina. Agora, suponha, por exemplo, que tecnologia da informação é um nível 2 de conhecimento, ou seja, você já começou a estudar, mas está muito no início ainda e precisa ganhar tempo, né? Trazer mais carga horária para essa disciplina. Então você vai criar um fator aqui, olha, que aumente essa carga horária. Que fator é esse? Você vai definir, vai depender das suas características. Multiplica por 1,5, dobra a carga horária, enfim, você quem vai definir de acordo com as suas características, tá bom? O importante é você entender o conceito. O conceito é o seguinte, quanto maior é o seu conhecimento naquela disciplina, você não precisa de uma carga horária tão alta, afinal você só está fazendo as suas revisões, está fazendo as questões, então você diminui a carga horária. Quanto menor é o seu conhecimento naquela disciplina, você então cria um fator ali para aumentar a sua carga horária daquela disciplina, né? E assim você vai ajustando a carga horária que você tem, que é uma carga horária fixa semanal, de acordo com as suas características, né? O fator 2, ele tem relação com a disciplina em si, não com a sua característica, como é o fator 1, né? O fator 2, portanto, é o tamanho dessa disciplina. Qual que é a lógica, qual que é o racional de você considerar o tamanho da disciplina para definir a carga horária? Ora, bem tranquilo, se você tem um curso com 40 aulas, por exemplo, suponha que tecnologia da informação você tem 40 aulas. É claro que você precisa de uma carga horária muito grande para vencer essas 40 aulas. Suponha que a auditoria, por exemplo, você tem apenas 10 aulas, então você não precisa de uma carga horária tão alta para vencer essas 10 aulas. Então, nesse sentido, quanto maior é o tamanho da disciplina em termos de conteúdo que você deve estudar, você deve também majorar essa carga horária. Então veja que são critérios racionais. Então, por exemplo, aqui tecnologia da informação, veja que eu vou majorar a minha carga horária porque ela é uma disciplina que tem muitas aulas, então preciso de mais horas para dar conta de ler esses conteúdos. E eu também vou majorar porque, hipoteticamente, aqui o meu nível de desempenho em tecnologia da informação ali, de uma escala de 1 a 5, era 2, por exemplo. Então preciso aumentar essa carga horária, percebeu? Ao passo que a auditoria, suponha que a auditoria você já está dominando, nível 5, só está fazendo suas revisões, é uma disciplina aqui relativamente pequena. Então você vai minorar a sua carga horária em função aqui do seu nível de conhecimento e pode ser, por exemplo, que essas 10 aulas estejam aqui na média. Suponha que em média aqui todas essas aulas aqui que compõem essa planilha, suponha que em média você tem ali cada disciplina com 10 aulas. Aí você não precisa nem minorar e nem majorar, porque está ali na média, 10 aulas, então você não precisa nem diminuir, nem aumentar a carga horária, deixa como está. Percebeu? Maravilha? Suponha, por exemplo, que a análise das demonstrações contábeis, você tem um nível 1, nunca estudou na vida. Só que é uma disciplina muito pequenininha, 4 aulas, né? 4 aulas. Então veja aqui, você vai majorar a sua carga horária
de análise das demonstrações contábeis, que tem uma relevância apenas de 1%, né? Por exemplo, suponha que você tenha 40 horas por semana. 1% disso é 0,4 horas, né? Muito pouco, 30 minutos, basicamente, que você vai ter. Aí o que você vai fazer? Você vai aumentar a carga horária dela, porque 30 minutos, eu ainda não estudei essa disciplina, olha lá, não estudei essa disciplina, então aumenta lá para 1 hora, mas veja que como é uma disciplina muito pequenininha, não precisa nem se preocupar tanto, você pode inclusive voltar a minorar aqui em função da aplicação do fator 2, que é o tamanho. Então veja que com isso você vai chegando na carga horária, olha, de cada uma dessas disciplinas de uma maneira racional, sem chute, né? Sem chute. Muitas vezes o pessoal leva em consideração só a relevância da disciplina. Eu, sinceramente, acho, e inclusive já fiz isso muito no início da minha carreira enquanto concurseiro, mas chegou em determinado momento que eu não via sentido levar só isso em consideração, porque se você levar só isso em consideração, olha só, imagina só, quase 30% da sua carga horária para a legislação tributária. 12 horas, por exemplo, suponha que você estuda 40 horas por semana. 12 horas só para a legislação tributária, considerando que você tem um nível 5 nessa disciplina, não é necessário, né? Então você cria lá um fator, levando em consideração o seu conhecimento, um fator que vai diminuir essa carga horária, né? E o tamanho é a mesma coisa, afinal, quanto maior é o tamanho daquela disciplina, mais carga horária você deve destinar para aquela disciplina. Só lembrando que esse tipo de análise, né? Eu faço, pelo menos eu fazia em determinado momento, antes da publicação do edital. Então, em determinado momento da minha carreira enquanto concurseiro, eu passei a levar esses 3 fatores na determinação da carga horária e funcionou muito bem para mim. Afinal, são critérios racionais, né? Agora, eu fazia isso antes da publicação do edital, porque após a publicação do edital, eu julgo que o jogo muda, né? Após a publicação do edital, a depender, é claro, da aplicação da prova, se for aqui 6 meses, né? Você tem um longo prazo, como foi lá na Cefaz de Minas, para estudar para a sua prova. Agora, em regra, você não tem esses 6 meses, você tem ali 60, 70, 80 dias. Aí, a regra do jogo muda um pouco, pelo menos mudava para mim, porque eu tinha consciência que não dava mais para estudar todo o conteúdo programático e, portanto, eu focava mais naqueles tópicos, mais naquelas disciplinas que possuem maior relevância, né? Naqueles tópicos que possuem maior probabilidade de cobrança, mas isso é um assunto para uma outra hora, vai depender da banca examinadora, vai depender então desse prazo entre a publicação do edital e a aplicação da prova. Agora a gente só fica aqui no bate-papo, não temos como pensar em algo mais objetivo, né? Bom, o fato é que se você deseja estudar para esse concurso ou qualquer outro concurso da área fiscal comigo, através da minha orientação, você pode fazer o seu cadastro na lista de espera da mentoria FIBO. Está na descrição desse vídeo. Se você quer ter as suas metas semanais elaboradas por mim, pessoalmente por mim, então você vai ter ali um calendário, né? Um calendário de metas, né? Para você diariamente cumpri-las. Teremos, além disso, né? Não é simplesmente uma organização de metas, né? Também teremos análise de desempenho, né? Então, nessa análise de desempenho, eu vou conseguir comparar você com os seus pares para ver quais são as suas dificuldades. A gente pode criar daí metas adicionais de reforço para você melhorar naquele tópico. Enfim, faça aqui o cadastro na Mentoria FIBO, o meu programa de acompanhamento individualizado para que você só pense em estudar, sentar na cadeira e estudar. Não vai pensar mais nunca mais em planejamento de estudo, deixa essa parte para mim. Combinado? Espero que você tenha gostado. Comente aqui se você vai ou não realizar este certame de auditor fiscal da Cefaz de Goiás. Um grande abraço.